Então, muito bem, pessoal. Bom dia a todos e todas. O pessoal vai chegando ainda, mas vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Aproveitar esse friozinho, que nós já saímos da cama mesmo, né? Esses dias um pouquinho, climinha um pouco diferente, né? Cada dia um pouquinho mais um dia mais, um dia menos, né? Nossa nova realidade desses dias, enfim. E mais uma semana que nós começamos, então, das nossas aulas de Direito Constitucional. Eu havia dito na aula passada, já vou inclusive adiantar a respeito disso, deixa eu só fechar os slides aqui primeiro. Havia dito na nossa aula passada, né, que muito provavelmente nós daríamos sequência no tema do controle de constitucionalidade. Eu já havia alertado sobre isso, né? É um tema bastante extenso, muito detalhado, enfim. E eu acredito que se a gente for passar muito, né, muito rapidamente, a gente teria que ter encerrado na aula passada. Ainda restaria aí nós discutirmos vários aspectos do controle de constitucionalidade que está lá no material de vocês, né? Alguns deles que é o que eu vou começar a aula hoje. E ainda restariam duas análises importantes, né, sobre o controle de constitucionalidade, que tanto diz respeito à chamada ADPF, né, ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, e as ações de controle que tratam das omissões constitucionais, né? Eu tenho falado sobre isso, né? Uma ação de controle ela tanto pode envolver, né, condutas do poder público que são praticadas, né, por meio de ações, né, quando são editadas normas ou leis ou decretos, né, que de forma objetiva agridem o texto da Constituição, né, quanto omissões, ou aquelas situações em que, ao contrário, ao invés do poder público, né, ele editar uma lei ou uma norma, ou um determinado ato normativo, ou uma determinada política pública, ele deixa de agir, né? Que é, muitas vezes, algo muito comum, na verdade, né? O legislativo ou o próprio executivo, que muitas vezes, devendo agir, né, devendo editar uma norma, devendo regulamentar uma determinada conduta, uma determinada política, até mesmo prevista na Constituição, ele simplesmente se mantém omisso, se mantém inerte, né? E ao se manter inerte, deixando de criar lei, deixando de criar uma norma, muitas vezes isso gera um prejuízo enorme para a sociedade ou para as pessoas ou para todos aqueles que dependem, né, da atuação pública, atuação do poder público, né? Vejam, pessoal, nós estamos vivendo um momento, né, um momento atual da nossa realidade, né, que isso é muito claro, né? Isso está cada dia mais evidente, cada dia mais claro sobre o papel do Estado. Né? Até alguns meses atrás, antes de começarmos a ter de enfrentar essa realidade, né, da pandemia, de coronavírus e tudo mais, né, havia uma discussão aí no espaço público, nos poderes públicos, no legislativo, no executivo, né, nesse novo governo, né, que assumiu aí o poder em final de 2018, né, sobre o papel do Estado, né? E até hoje se discute bastante, né? Qual que é o papel do Estado? Um Estado ele tem que intervir mais, intervir menos na vida dos cidadãos, na vida das empresas, né? Ou não? Ou o Estado ele tem que, né? Como já foi dito por alguns filósofos no campo, sobretudo no campo econômico, né? Não, o Estado tem que ser aquele Estado mínimo, um Estado que menos intervenha na vida das pessoas, um Estado que menos atrapalhe, né, a vida do cidadão, dando ao cidadão maior autonomia, dando à sociedade uma maior autonomia, para uma maior liberdade, né, nas suas atuações, salvo, como alguns também diziam, né, salvo no que diz respeito
aos costumes, né? Porque nós temos uma sociedade conservadora, ou seja, toda essa discussão aí sobre o papel do Estado e o que nós vemos hoje, né? A necessidade e a presença do Estado, né? Para garantir maior segurança, né? Para se garantir aí o sustento mesmo para as famílias, né? Inclusive para as empresas, é óbvio, né? Mas a gente não pode olhar só um lado, somente um dos interesses. Não, tem que haver toda essa conciliação dos interesses, das demandas, das necessidades emergenciais, e está aí o Estado para isso, né? Está o Legislativo que precisa, que necessita fazer e regulamentar normas, leis, criar regras, né? Às vezes proibições, enfim, tudo isso para que as engrenagens da sociedade funcionem da melhor maneira possível, né? E nós estamos nessa realidade, que é fora do normal, fora do comum, e nós estamos vendo aí o quão necessário é a atuação dos poderes públicos, das prefeituras, dos governos estaduais e, felizmente ou infelizmente, do governo federal, né? Tudo isso demanda que leis sejam feitas, sejam discutidas, sejam aprovadas, né? E óbvio que os maiores interesses, né? Os maiores bens que são caros a todos nós, né? A saúde, a vida, a segurança, sejam mantidos, né? E muitas vezes vai acontecer isso, e tem acontecido, né? Do Estado, ao invés de atuar, ele acaba se omitindo ou deixando de agir. Nós veremos que existe também, né, medidas, ações que são possíveis para muitas vezes haver aí o preenchimento, né, dessas omissões ou medidas que sejam eficazes para suprir essas omissões, né? Então nós teremos ainda que analisar essas questões, né? Então é provável que a gente ainda tenhamos, né, que nos debruçar aí sobre todas essas temáticas, né, sobre todas esses pontos que ainda ficarão em aberto, viu, pessoal? Nós teríamos que hoje estarmos dando início ao que seria o 13º encontro desse que está lá no AVA, né? Ou seja, nós já deveríamos ter encerrado, então, essa temática do controle. Mas, como eu disse, eu vou insistir mais um pouquinho, né? Ainda dando sequência neste tema, porque realmente eu considero bastante importante e relevante, né? É um tema difícil, claro, ele demanda também o contato com outras matérias, né? Por isso que é importante também a gente manter um pouquinho o foco nele aí, tá bom? Aí eu vou avaliar, ver até que ponto a gente consegue chegar na aula de hoje, né? Porque também a gente não pode ficar avançando demais e deixando de lado também alguns outros pontos que estão lá previstos no AVA, né? E daqui a pouquinho, aí daqui a mais algumas semanas, basicamente o nosso semestre já terá se esgotado e nós já estaremos aí de novo, né? Praticamente compromissados, né, com as avaliações aí do final do semestre, porque vai ser assim mesmo até o final, muito provavelmente até o final do semestre, né? O decreto aí de quarentena já foi prorrogado, né? Essa semana foi prorrogado até o final de maio e tudo indica que, né, maio, junho já está aí, né? Que seria basicamente as primeiras semanas de junho já seriam as nossas últimas semanas aí derradeiras, né? Para finalização já desse semestre. Então vai ser isso mesmo, né? Se eventualmente ficarmos aí ainda devendo, viu, pessoal, alguma explicação, algum material, aí eu avalio a melhor maneira de fazer isso. Pode ser que eu faça uma gravação de aulas à parte, enfim, eu explico isso melhor depois para vocês, tá? Mas os demais pontos que nós teremos depois, né, na nossa disciplina, eles já não são tão extensos, né, quanto este do controle. Então dá para fazer aí uma programação melhor, né, de forma talvez um pouco mais resumida, mais objetiva, que a gente consiga finalizar aí todo esse conteúdo, beleza? Antes de começar também os pontos que eu separei
para a aula de hoje, eu queria falar sobre duas pequenas questões aí. Uma delas é sobre o livro, né? Eu coloquei lá no grupo, né, um link de um formulário, né, para aqueles que eventualmente estivessem interessados na aquisição do livro. Eu acho que nós estamos bem distantes daquela eventual meta, né, de esgotarmos aí todas as edições. Então é provável que isso não vá se dar, né? Então teríamos que trabalhar aí com um número um pouquinho mais realista daqueles que já se manifestaram, né, interessados em adquirir o livro lá que eu falei, com desconto, enfim. Se alguém ainda tiver interesse e não tiver feito lá, preenchido, né, o formulário, então, se possível, que tentem fazer até hoje, talvez até amanhã, né? Mas, de qualquer forma, ainda que eu não consiga alcançar um desconto máximo, que é o oferecido pela editora, para poder esgotar todos os volumes, né? Eu já gostaria de adiantar também que, mesmo que não atinja esse desconto máximo, eu consigo sim também um desconto considerável, que eu acredito que ainda fica em torno ali dos 50%. Então, aqueles que ainda depois tiverem interesse, que deem o nome, que coloquem lá o e-mail, porque entre hoje e amanhã eu devo encaminhar um e-mail para esses interessados, dizendo, né, de que eu farei o pedido desses livros, né, com valor ainda desse desconto, que muito provavelmente vai ficar em torno dos 50% do valor de capa, e a gente consiga fazer um envio, vou verificar, né, qual que vai ser o envio mais rápido possível que eles têm disponível, para poder chegar a todos a tempo, até mesmo de fazer aquela resenha que já está disponibilizada para vocês aí, beleza? Esse seria um primeiro ponto. O segundo recado é sobre as atividades que ainda já estão previstas, né, que já estão previstas aí para esse final de bimestre, e alguns já estão fazendo, inclusive enviando, porque acho que eu tinha dado um prazo aí até o dia 1º de maio, alguma coisa do tipo, né? Mas eu ainda farei o quê? Uma adaptação de todas as questões naquele formato de quiz, que é o mesmo formato que vocês fizeram para avaliação, né? Então, essa semana eu devo finalizar isso também. Então, caso alguém já esteja fazendo as questões, já estejam preparando aí as atividades, saibam que eu vou deixar isso disponível depois lá no AVA para facilitar também para vocês. Mesmo que tenham feito por escrito, pessoal, e já tenham enviado por e-mail as questões, muito provavelmente dos encontros, a partir do encontro 9, se eu não me engano, tá? Porque no último bimestre acho que eu avaliei até o encontro 8, né? Então, 8, 9, 10, 11, 12, né? Aí tem que verificar exatamente quais são os exercícios que estão naqueles encontros. E os últimos, né? Que virão agora. 13, 14, 15 e 16. Então, do 9 ao 16, todas as atividades que tiverem lá no AVA, eu farei essa adaptação para o formato de quiz, para que vocês respondam diretamente no AVA, e a partir deles é que eu vou gerar o relatório das atividades, tá? Quero tentar fazer isso aí o mais rápido possível também, ainda essa semana, então não se preocupem tanto com as datas das entregas, porque primeiro eu pretendo fazer isso, tá? Mas aos poucos eu vou avisando isso para todos, beleza? Basicamente é isso. Então, dados esses recados, vamos à nossa aula de hoje. Começando aqui. Basicamente, começando, pessoal, pelo finalzinho do que nós vimos na aula passada, dos últimos, acho que 2 slides que eu havia passado na aula anterior, e é sobre eles que nós vamos, então, tratar hoje. Eu coloquei aqui, como encontro 12.1, 12.1, porque nós não entraremos ainda no encontro 13, né? Como eu já disse. Nós ainda vamos ficar aqui no controle de constitucionalidade, parte 5, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui também antes. Eu vou... esses slides aqui rapidinho e jogar para vocês lá no grupo. Então, vocês vão
Deixa eu fechar aqui, peraí. Deixa eu só converter os slides em PDF, eu mando para vocês lá no grupo, e aí vocês vão acompanhando, se vocês conseguirem abrir pelo grupo, né? Tá salvando aqui, peraí. Enquanto vai abrindo, o que nós temos então hoje é para que analisar é o seguinte: nós vamos falar então rapidamente sobre três interessados, né, que vão atuar também nas ações do controle concentrado. Na aula passada nós vimos quem são os legitimados, né? Aqueles que fazem parte daquela relação do artigo 103 da Constituição, né? Começa com o presidente da República, as mesas da Câmara, mesas do Senado, Procurador-Geral da República, entidades de classe, Conselho Federal da OAB, ou seja, todos aqueles legitimados, né? Que podem propor as chamadas ações constitucionais ou de controle de constitucionalidade, né? Então, esses são os legitimados. Além deles, além dos legitimados a propor, né, a entrar como ação, nós temos também que destacar aqui três eventuais, vamos dizer, interventores, né? Não sei se a palavra correta seria essa, mas três órgãos, né, vamos colocar assim, que vão necessariamente vão atuar nas ações, que é o Procurador-Geral da República, né? Estou conseguindo abrir aqui agora, meu Deus. Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União e o chamado amicus curiae, né? O amicus curiae. Aqui, ó, vou colocar os slides aí no grupo, tá? Oh, meu Deus. E aí nós vamos entender melhor, então, como que eles fazem essa atuação, né? Nessas ações. Ou seja, qual que é o papel de cada um deles nessas ações. Na aula passada eu só tinha deixado os slides de forma bastante resumida, né? E não cheguei a explicar em detalhes, né, como que seria a atuação de cada um deles. É o que a gente vai fazer agora. Estou tentando abrir aqui, pessoal, o grupo rapidinho. Deixa eu ver aqui de novo. Deixa eu jogar primeiro, senão eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Falar e ao mesmo tempo fazer isso aqui. Tá lento aqui essa internet, peraí. Pronto, agora foi. Beleza, então agora sim, vamos lá. Então, vou voltar para os slides aqui.
Nossa, mas que confusão, meu Deus. Espera aí. Isso. Então, Procurador-Geral da República, a previsão está no artigo 103, tá? Vamos lá, vamos direto a ele, né? Diz aí, né, o 103, parágrafo 1º, o Procurador-Geral da República deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do STF. Perceba que é uma previsão genérica, né, basicamente genérica com relação ao Procurador-Geral da República. Ele está entre os legitimados, né? O Procurador-Geral da República, ele aparece aqui no inciso 6º do artigo 103, que a gente falou na aula passada. Então, o Procurador-Geral da República é um dos legitimados a propor ação, né? As ações de controle de constitucionalidade, ou as ações declaratórias de constitucionalidade, a DPF, por aí vai, né? Então, ele é um dos legitimados a ingressar, né, como autor nessas ações. Ainda que ele não seja o autor nessas ações, o que está dizendo aqui o artigo, né? 103, parágrafo 1º, é de que ele vai atuar sempre em toda qualquer ação no âmbito do STF, de modo que ele será ouvido, como acabei de colocar aí, né? Ouvido e se manifestará, fará o seu parecer em todas as ações, na ADI, na ADC, ADPF e ADO, todas as ações de controle de constitucionalidade. Por isso que ele recebe esta denominação aqui, ó, custos constituciones, né? Custos constituciones. Seria mais ou menos, né, uma ideia, uma tradução que poderia ser dada, né, do Procurador-Geral da República, o chefe do Ministério Público, né, como sendo o fiscal da constitucionalidade. Seria mais ou menos essa ideia, né? Ele seria um fiscal da constitucionalidade das normas, né? Aliás, a própria Constituição, né, que se a gente pega aqui, que nós já vimos, né, lá atrás, onde que se encontra previsto, né, as funções do Ministério Público, que é o artigo 127 da Constituição, ela diz assim, tá lá, das funções essenciais da Justiça, do Ministério Público, artigo 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, o artigo 127 ele deixa claro, né, de que as atribuições do Ministério Público envolvem a defesa da ordem jurídica do Estado democrático, do regime, né, democrático de direito. A ordem jurídica tem o quê? O que é a ordem? O que forma a ordem jurídica? Todo o ordenamento jurídico. O que ele tem no seu topo, no ápice dessa ordem jurídica? A Constituição. A própria Constituição e os valores constitucionais estão no ápice do ordenamento jurídico. E cabe ao Ministério Público a sua defesa, né? Então é evidente que caberá ao Procurador-Geral da República, como chefe, né, como o maior órgão, né, dentro do Ministério Público, assumir esta defesa da Constituição. E se a Constituição estiver ameaçada por uma norma, por um ato normativo inconstitucional, é ele que deverá, então, como autor ou como fiscal, né, atuar na defesa da Constituição, né? Por isso ele aparece, então, aí como esse custos constituciones, né? E ainda que ele não seja autor da ação, né, não seja o legitimado, não seja ele que esteja
propondo, né, a ação, ele atuará em todo o processo. Ele vai ser intimado, ele vai dar o parecer, ele vai se manifestar naquela ação, ok? É isso. Então, esse é o papel do Procurador-Geral da República, né, nestas ações. Então, para ressaltar aí, né, que ele terá esse papel em toda ação, né? Ele vai atuar ou ele poderá atuar em toda e qualquer ação. Aí depois nós temos o AGU, o Advogado-Geral da União. E a previsão dele está no artigo 103, parágrafo 3º, ele aparece com essa função de defensor legis. Veja, pessoal, na aula passada, nós dissemos, né, que nesses processos do controle de constitucionalidade não existem partes, não existe autor e réu, né? Não existe o contraditório, não existe a ampla defesa ou alguns princípios, né, relacionados às partes. Nós falamos isso. Mas o que nós temos em discussão nesses processos? Nós temos dois lados, duas teses sendo discutidas, né? Nós não temos partes, foi isso que nós falamos. Não existe autor e réu defendendo um interesse subjetivo. Não, nós temos duas teses objetivamente sendo discutidas. Pode ser que uma tese seja da inconstitucionalidade da norma, né? Ou seja, a necessidade de se invalidar uma lei ou uma norma diante do ordenamento jurídico, diante da Constituição. É uma tese que muito provavelmente vai ser defendida lá por um dos legitimados e por isso vai existir a ação de controle, beleza? Do outro lado, nós devemos ter o quê? Uma antitese, uma antítese, né? Uma antitese, ou seja, uma tese contrária àquela da inconstitucionalidade. Ou seja, a tese que vai dizer, não, aquela norma X, né, que está lá sendo debatida, ela é constitucional. Ela deve ser mantida no ordenamento jurídico, ela deve ser aplicada, ela deve continuar gerando efeitos jurídicos. Então, são duas teses ali, né, sendo debatidas. Na verdade, é essa. Não são partes, nós não temos autor e réu, mas temos dois lados, duas teses sendo discutidas. Uma pela inconstitucionalidade, a outra pela constitucionalidade da norma. Então, se nós tivermos aqui, de um lado, um legitimado, né? Pode ser desde o presidente da República até uma entidade de classe, defendendo a inconstitucionalidade, a tese, né, da inconstitucionalidade de uma norma. Quem que vai defender o outro lado, vamos dizer assim, a outra tese, a da constitucionalidade da norma, né? Então tem que ter alguém ali no processo fazendo este papel, né, de defensor da lei, né, que está sendo ali questionada. E quem exerce esse papel é o AGU, é o Advogado-Geral da União. Então, olha só o que diz o artigo 103, parágrafo 3º, né? Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade, pessoal, cuidado, eu até vou destacar isso daqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, os slides, vou dar um destaque nesta palavrinha, a inconstitucionalidade, né? Quando o Supremo apreciar a inconstitucionalidade em tese, veja, né? Em tese. Então, sempre que o Supremo for apreciar a inconstitucionalidade em tese de norma legal ou ato normativo, citará, ou seja, chamará, né, ao processo previamente o AGU, Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. Então, veja, qual que é o papel do AGU? Qual que é o papel do Advogado-Geral da União?
sempre que tiver uma lei sendo ali, né, questionada perante a Constituição, uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que uma determinada norma, uma determinada lei é inconstitucional, o que vai fazer o defensor, o advogado-geral da União? Ele vai apresentar a tese contrária, né? Ele vai atuar ali como como parte, né, para poder demonstrar ou defender a constitucionalidade daquela norma. É como se ele estivesse ali representando o poder legislativo, né? Representando o legislador que, ao elaborar aquela norma, considerou, obviamente, que aquela norma seria compatível e estaria ou estivesse de acordo com a Constituição, né? Então, o AGU ele fará esse papel. Ó. Ele vai exercer esse papel chamado defensor legis, né? Defensor legis, porque é como se ele estivesse atuando como curador, né? O termo que nós usamos aí, da constitucionalidade daquela norma. Então ele vai ficar como se fosse do outro lado, né? Como se ele estivesse defendendo a constitucionalidade da norma. Mas percebam, isso não é o mesmo, né, que ser parte. Não é que ele é o réu da ação, porque não tem réu, né? Não tem uma pessoa sendo julgada, mas é uma norma que está sendo analisada, avaliada, né, perante a Constituição, tá? E por que eu destaquei a expressão aí inconstitucionalidade, pessoal? Por que eu fiz esse destaque? Porque, vejam, o AGU, né, o Advogado-Geral da União, só faz sentido ele atuar, né, como defensor da norma, defensor, né, entre aspas, da norma, da constitucionalidade, né, da norma, se estiver sendo questionada a sua inconstitucionalidade. Se for uma ADI. Se for uma ADC, uma ação declaratória de constitucionalidade, perceba que não há necessidade do advogado-geral da União. Não há necessidade dele defender a constitucionalidade, porque a constitucionalidade de toda norma ela já é presumida, né? Então, se eu estiver diante de uma ADC, perceba que o artigo 103 ele é expresso quanto à necessidade de atuação do AGU apenas quando estiver sendo apreciada a inconstitucionalidade, não a constitucionalidade, né? E é isso, então não há esta necessidade, né? E aí vocês verão depois no material de vocês, né, que na ADC, na ADO, nas ações por omissão e na ADPF, a atuação do AGU não é necessária, não é obrigatória, né? Porque não é a inconstitucionalidade que está sendo questionada, né? Na ADC não tem necessidade porque é a própria constitucionalidade. Na ADO não existe impugnação porque de uma lei, porque o que está sendo questionado aqui é a omissão. Eu vou falar disso depois, né? E na ADPF, da mesma forma, né? O que há ali não é uma inconstitucionalidade, mas sim a violação de um determinado preceito fundamental. Também vou falar disso depois, né? Então, se verifica, né? Se percebe que o que vai acontecer aqui é apenas uma citação, uma defesa da constitucionalidade nas ações de inconstitucionalidade, tá bom? Isso é importante para a gente entender quando é que o advogado-geral da União ele atua ou não atua, beleza? Ele é obrigado, né? Vocês verão isso lá no material de vocês, né? O advogado-geral da União é sempre obrigado a defender a tese da constitucionalidade da norma? Olha, não, nem sempre, né? Muitas das vezes já existe, né, uma determinada apreciação feita pelo STF com relação a uma dessas questões analisadas, né? Então,
se já houver uma manifestação anterior do STF, claro, o AGU não será obrigado, né, a ir lá e defender uma tese que já foi analisada ou já foi avaliada. Então, nem sempre, né, ele será obrigado a se manifestar favoravelmente, tá? Aí eu coloquei apenas 2 referências, né, para entender o papel da Advocacia Geral da União. Já, de uma certa forma, já havíamos mencionado isso anteriormente, né? A previsão está lá naquele capítulo das funções essenciais da justiça, dentro lá do campo da própria advocacia. Beleza? Então é esse o papel do AGU. E aí aparece essa figura, né, também nas ações constitucionais, inicialmente, né, as menções, né, as referências maiores ao amicus curiae eram nessas ações constitucionais. Hoje existe a possibilidade também de uma atuação mais ampla, né? O CPC ele traz a previsão do chamado amicus curiae, né, após a reforma do CPC em 2015, mas sobretudo nas ações coletivas, né? Sempre que nós temos aí a possibilidade de uma ação coletiva, existe essa possibilidade maior de participação desse amicus curiae, né? A gente fala curiae porque no latim essa junção, né, das letras A e E, né, que faz esse ditongo, acho que é ditongo, né, que a gente chama, né, A e E, curiae, a pronúncia é essa, né, curiae, curiae, no latim fica dessa maneira. Então, amicus curiae. E existe essa previsão já de longa data, mas sobretudo nessas ações constitucionais, né? E muitos autores questionam até mesmo qual é a natureza jurídica do amicus curiae. Na aula passada nós falamos, né, também que nas ações constitucionais, nessas ações de controle, não existe a possibilidade de intervenção de terceiros, né? Ou seja, nós temos os legitimados, que são aqueles previstos no artigo 103, legitimados a proporem como autores, né, como proponentes, não vou falar autores, né, porque não existe autor e réu, mas sim os legitimados a proporem a ação, beleza? Já sabemos quem eles são, né? Tá lá naquela relação do artigo 103. Já falei também do Procurador-Geral e do AGU, que vão atuar nessas ações. O Procurador-Geral da República em todas as ações. O Procurador-Geral da República em todas as ações, como custos constituciones. O AGU como defensor legis, só apenas nas ações de controle nas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas e esse bendito desse amicus curiae? Não é intervenção de terceiros. Não é um terceiro, né, interessado que vai atuar. Então, que bendito, que raio de amicus curiae é esse, né? E aí que alguns, então, entendem, traduzem, né, ou, entre aspas, né, traduzem essa expressão latina, né, como seria uma espécie de, entre aspas, amigo, né? Amicus, amigo. Amicus, amigo da corte, amigo do tribunal, amigo do juízo. Então não tem uma tradução assim muito clara, né, do que vem a ser esse amicus curiae, mas é como se ele fosse um auxiliar, vamos dizer assim, né, um órgão, uma entidade, um grupo de pessoas, de indivíduos, que podem oferecer algum tipo de esclarecimento sobre aquela questão que está sendo discutida, né? Ou poderão oferecer algum tipo de auxílio, vamos dizer, né, assim, na decisão, no melhor esclarecimento daquela questão que será objeto de análise do STF. Por isso é chamado, entre aspas, né, de amigo da corte, amigo do juiz ou amigo do tribunal, porque querendo ou não, é um terceiro, né?
é uma entidade ou um grupo de pessoas, um grupo de especialistas sobre aquela matéria que será chamado ou será dado a esse amicus curiae a oportunidade de, em algum momento, participar e se manifestar sobre aquele processo, né, que estiver sob análise. E eu vou citar alguns exemplos para vocês entenderem, né? E a partir desta manifestação, o tribunal passará a ter melhores subsídios, né? Melhores informações para trazer, então, ao processo e, a partir dessas manifestações, então, dar lá um julgamento mais adequado para aquela norma, né? E aí vocês estão vendo aí, ó, dois exemplos que eu coloquei. Não está nesse slide, vou passar para o próximo. Depois eu vou voltar aqui, né? Eu tô pulando os pedaços aqui, mas eu vou voltar aqui rapidinho. Eu queria apenas destacar aqui, ó, na ADI 3510, que foi sobre as células tronco, e a DPF 54 sobre aborto de anencéfalo. Depois eu volto nisso daqui. Mas vejam que são duas ações, por exemplo, né? Como foi o caso da ação que discutia, pessoal, a possibilidade ou não de pesquisas utilizando células tronco. Isso foi lá por volta de 2005, 2006, foi quando foi estabelecida a lei de biossegurança, né? Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz meu mestrado nesse campo, né? nessa área relacionada à bioética e ao biodireito, né? E a minha dissertação de mestrado foi sobre isso, né? Sobre o princípio da precaução no âmbito da lei de biossegurança, e eu discuti lá aquelas questões relacionadas às pesquisas com células-tronco, pesquisas relacionadas a alimentos transgênicos, né? E todas essas questões, elas estão previstas na chamada Lei de Biossegurança. E lá na Lei de Biossegurança, se eu não me engano, tem um artigo 5º da Lei de Biossegurança, que prevê o uso, né, e as chamadas pesquisas com células-tronco, o congelamento, né, de materiais genéticos ou de embriões, né, justamente para serem extraídos desses embriões, ou seja, células humanas, né, que já foram fecundadas, gerou aquele embriãozinho, né, o embrião humano, né, que seria ali o primeiro estágio, né, de gestação, gera aquele embrião humano, né? Não chamaria de feto, né, mas ainda está naquela fase embrionária, né, de células, né, que logo após a fecundação geram, né, aquele volume ali de células, né, embrionárias, e a partir daqueles embriões é que as células, chamadas células-tronco, são extraídas, são retiradas, né, e, de acordo com diversas pesquisas que são realizadas mundo afora, né, muitos medicamentos, muitos tratamentos a partir do uso dessas células podem ser desenvolvidos, né, para tratamento de doenças degenerativas, das mais diversas possibilidades, né, dessas doenças graves, né, que, em tese, poderiam ser melhor tratadas por meio das chamadas células-tronco, inclusive pesquisas relacionadas, por exemplo, a pessoas que estão em estados de paralisia, né? Por exemplo, sofrem lá um dano na medula ou na base da coluna cervical, e já existem aí pesquisas com células-tronco que conseguem, né, regenerar aquelas terminações nervosas e, em muitos casos, inclusive, conseguiram bastante sucesso na devolução dos movimentos para as pessoas, né? Ou estados degenerativos, né, de determinadas doenças, que com o tratamento das células-tronco se tem alcançado aí grande sucesso, né? Mas qual era e qual é ainda, né, o grande dilema e a grande discussão em torno
do uso dessas células-tronco? Está justamente, né, pessoal, na violação desses chamados embriões humanos, que muitas vezes estão congelados, né? Eles são gerados ali, eles são formados, ficam congelados muitas vezes, né, em laboratórios, obviamente, né, laboratórios, e para se extrair essas células-tronco, o que muitas vezes se faz é a destruição, né, o desmembramento desses embriões. E lá em 2005, 2006, surgiu essa ação direta de inconstitucionalidade, que na época foi proposta pelo Procurador-Geral da República, na época, né, dizendo que esse artigo da Lei de Biossegurança seria inconstitucional, porque o que nós estaríamos fazendo aí seria destruindo o estágio inicial de um ser humano, né? Ou seja, quando se extrai uma célula-tronco e se destrói um embrião, ainda que esteja congelado, o que está acontecendo ali é matando, né, o estágio inicial de um ser humano vivo. Como se fosse uma espécie de um aborto, né? Mas não seria um aborto, mas seria a destruição de um embrião humano. Ou seja, seria um assassinato, vamos dizer assim, de um embrião humano. E a discussão que foi levada, então, ao STF foi essa. Se aquele embrião humano ele é ou não um ser vivo, se há ou não vida humana ali sendo atingida, né? E a tese defendida pelo Procurador-Geral da República na época é de que havia, então, esta violação, esta agressão a uma forma de vida, que é o embrião humano. E essa questão foi levada ao STF, né? E para a discussão a respeito, né, se haveria ou não vida envolvida, vários órgãos, várias entidades passaram a ingressar, né, como amicus curiae nesta ação. Por exemplo, entidades relacionadas às pesquisas com células-tronco, especialistas, cientistas, biólogos, né, que eventualmente poderiam oferecer um parecer sobre essas questões. E aí a discussão que eu coloquei no material de vocês, né, se a CNBB, que é acho que é o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, né, uma entidade da Igreja Católica, poderia ou não participar dessa ação, justamente por envolver valores cristãos, né, valores que são defendidos pela Igreja com relação ao início da vida, né? E nesta ação relacionada às células-tronco, a CNBB, né, contratou um advogado e emitiu um parecer naquele processo para mostrar, né, que a discussão sobre o início da vida, o que é vida, se a vida começa na concepção, se isso é uma forma de aborto, se isso é uma forma de assassinato de uma vida ou não, né? Ela é uma discussão, então, bastante relevante para, então, ser tratada pelo STF. É esse o papel dos chamados amicus curiae, né? Levar uma determinada versão, um determinado argumento, um determinado estudo que possa facilitar, então, o julgamento por parte do STF. E observem, pessoal, que normalmente, né, quando existe a possibilidade de participação de uma entidade, de um determinado grupo de pesquisador, quem quer que seja, o que o STF faz? Ele cria, né, ele organiza, né, ele marca aquelas chamadas audiências públicas, né? As chamadas audiências públicas, elas existem lá no âmbito do STF, justamente para que esses interessados vão lá, né, se manifestem, façam uma defesa, vamos dizer, oral, uma sustentação oral das suas teses. E isso é registrado, claro, né? É feito perante o STF, perante os ministros. Eles vão ouvir essas pessoas, essas entidades, esses participantes que são admitidos no processo como amicus curiae, e a partir, então, dessas manifestações é que
se amplia, né, a discussão e muitas vezes dessas questões que são polêmicas, né, a serem discutidas, né? Então existe a previsão, né, em 2 artigos aí mais importantes, né, que eu estou destacando agora para vocês, né? Tanto o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta as ADIs e ADCs, e também o artigo 138 do Código de Processo Civil. Todos eles prevendo aí a manifestação aí, de outros órgãos ou entidades, ou, né, participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, né, com representatividade, ou seja, não é qualquer pessoa, né, que vai aparecer lá, oh, deixa eu participar dessa ação aí. Não. Normalmente são especialistas na área, pesquisadores, né, que devem ou não atuar nessas questões. Por exemplo, vamos imaginar aí que agora já saiu de cena, né? Mas até alguns dias aí, algumas semanas atrás, estava toda aquela discussão, né, sobre a bendita da cloroquina, da hidroxicloroquina, né? Se ela seria um medicamento adequado e tal para tratamento aí de Covid-19. Já saíram vários estudos aí dizendo que é furada, né? Que esse medicamento aí ele existe realmente para certas finalidades, mas a eficácia no tratamento aí dessa gripezinha, né, que não tem nada de gripezinha, não tem eficácia nenhuma, além de gerar efeitos colaterais aí terríveis, né? Parece inclusive, né? Parece não, já foi comprovado aí que inclusive algumas pessoas fizeram uso, né, do medicamento e acabaram desenvolvendo aí cardiopatias, né, teve infarto e acabou morrendo de infarto. Quis curar a gripe e acabou morrendo de infarto aí pelo efeito muito drástico, né, da cloroquina. Mas vamos imaginar que surgisse aí um decreto do presidente da República ou de algum governador maluco aí, liberando o uso indiscriminado de cloroquina, ou enfim, né, ou liberando aí o uso da medicação ou a pesquisa com a medicação. É provável que haveria, então, a necessidade de se ingressar, né, com uma ação direta de inconstitucionalidade para poder barrar esta lei ou decreto. E é óbvio que se houvesse aí alguma controvérsia, né, sobre o uso ou não desse medicamento, né, seria importante, ou talvez fosse necessário, que algum especialista, né, farmacólogo, né, sei lá, ou especialistas em farmácia, em medicamento, ou epidemiologistas, fossem, né, chamados até o STF, porque dos 11 ministros ali, nenhum deles, eu acredito, né, tenha formação específica com relação a essa área, né, para poderem, então, debaterem ou discutirem versões, né, sobre a eficácia ou não deste tipo de medicamento. Eu acho que a respeito disso também houve, um tempo atrás, né, um debate sobre aquele outro medicamento, né, sobre o que eles chamavam de pílula do câncer, né, fosfoetalonamina, né, sei lá, não sei o nome, sei lá, enfim, mas era a tal da pílula do câncer, né, fosfoetalonamina, não lembro o nome, não vou lembrar. Enfim, mas muitas vezes é importante se levar, então, né, esses especialistas ou que tenham alguma determinada contribuição para a discussão de temas como esses, né, e com isso, obviamente, fazer aí uma melhor análise, né, da questão que está sendo tratada no STF sobre aquela ação, sobre a constitucionalidade daquela norma, né? E isso eu não vou ler, obviamente, esse texto inteiro aí, mas é uma referência, né? Existe uma referência importante e em muitas decisões do STF aparece essa referência ao Peter Haberle, né? O Gilmar Mendes já citou ele bastante nas decisões dele, né? Outros ministros também, o Barroso, às vezes sempre fala dele também nos livros, existe menção ao Peter Haberle, né?
que ele traz uma teoria e um método chamado método concretista de interpretação aberta da Constituição, ou teoria, ou a chamada teoria da sociedade aberta de intérpretes da Constituição, pessoal, que basicamente, resumidamente, ela diz o seguinte, que todo cidadão, todos nós somos, de uma maneira ou outra, intérpretes da Constituição. Todos nós devemos fazer uma leitura da Constituição e todos temos o dever de oferecer, o dever não, né, mas temos a faculdade, temos o direito, né, de oferecermos uma interpretação, uma leitura da Constituição. E se, em algum momento, surgir uma controvérsia sobre a interpretação da Constituição, como acontece nestas ações, né? Ações de controle, na verdade, o que existe é isso, uma controvérsia sobre a interpretação da Constituição, deverá, ou muitas vezes será saudável, né, que o tribunal, além dos 11 ministros do STF, claro, possibilite, né, que integrantes da sociedade civil, como vocês já perceberam aí pela menção a esses artigos, né, pessoas naturais, jurídicas, órgãos ou entidades especializadas e com representatividade possam, né, comparecer até o tribunal e se manifestarem, auxiliando, contribuindo para a interpretação daquela norma e podendo, então, dizer, né, se aquela norma ela é inconstitucional, não é constitucional, ela é compatível ou não é compatível com a Constituição. É importante, então, que se abra o debate, se abra a discussão. Por isso, sociedade aberta de intérpretes, né? Ou método concretista, né? Para poder sair apenas daquele campo abstrato, mas se leva, né, para a discussão do caso concreto de uma norma compatível ou não com a Constituição. E é essa a ideia, né, de se ampliar o debate, se ampliar a discussão sobre a normatividade ou não daquela discussão, né? Então, o método, né, a possibilidade de se fazer esta participação é se admitindo, em certos casos, né, a participação de entidades, de pessoas, de especialistas naquela área. E muitas das vezes, ou normalmente, nas audiências públicas, eles possam se manifestar e contribuir aí com o debate no âmbito do STF. Encerrando aqui para o nosso primeiro intervalo, né, é necessário que tenham 2 requisitos para se admitir o amicus curiae. Primeiro, um requisito objetivo. E esse requisito objetivo está relacionado com a matéria, com o assunto, com o tema que está sendo debatido ou discutido em relação àquela norma, né? Ou seja, tem que ser uma questão relevante, né? Não pode ser uma açãozinha qualquer, um problema, uma discussão trivial, uma controvérsia que não tenha realmente uma importância tamanha aí para fins de natureza constitucional. Quem que vai estabelecer isso? Basicamente, o relator da ação que vai avaliar, né, da matéria. Por exemplo, como eu falei aqui, eu citei o exemplo das células tronco, envolve um valor dos mais relevantes, que é a vida humana, né? Existe vida humana na concepção? Qual é o momento que surge, né, a vida? Se eu congelo embriões e depois destruo esses embriões, de fato, será que eu não estou atingindo, né, ali um ser humaninho, um ser humano, né, que foi gerado, né? Claro que isso atinge aí grande relevância para os valores da sociedade, né? Então, necessário ser ouvidas essas partes, essas pessoas, né, como integrantes da sociedade, como representantes da sociedade. E tem que haver representatividade, como eu disse, né?
tem que ser, de fato, um especialista, alguém que esteja envolvido com aquela questão. Então, tem que haver uma representatividade do postulante. Não pode aparecer lá simplesmente qualquer pessoa demandando o ingresso naquela ação, né? O STF ele pode convidar, né? Ele pode emitir uma intimação, uma notificação para eventual interessado, ou pode o órgão ou a pessoa se oferecer a participar daquela questão, né? E aí eu citei como exemplo em duas ocasiões diferentes, né? A CNBB, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil. Na ADI 3510, que foi sobre as células-tronco, o relator era o ministro Aires Brito. A CNBB se ofereceu para participar e o ministro admitiu. Já na DPF 54, né, que tratou, na época, né, do aborto de anencéfalo, a mesma coisa, né? Envolvia aborto, a CNBB, Conselho Nacional dos Bispos, que é uma entidade da Igreja Católica, se ofereceu para atuar como amicus curiae, porque, claro, né, a Igreja Católica ela tem os dogmas da Igreja, né, o início da vida e tudo mais, e nessa ocasião, quem era o ministro era o Marco Aurélio de Melo, né? Marco Aurélio de Melo, ele não admitiu, ele não atendeu o pedido da CNBB, né? E dessa maneira não houve a participação da CNBB como amicus curiae, né? Então é isso. Tem que haver dois requisitos: relevância da matéria, tem que ser um tema relevante, um tema importante, né? Não é qualquer ação que vai demandar a participação do amicus curiae, e também a necessidade de haver uma representatividade do postulante, né? Tem que haver uma representatividade, uma importância, né, deste órgão ou entidade que vai participar dessa ação, tá bom? Então é isso. Vamos para um pequeno intervalo e depois voltamos com os efeitos da decisão em ADI e ADC. Vou falar desses 3 efeitos, erga omnes, vinculantes e extunc. Era um tema que era para ter sido abordado na nossa última aula. Nós vamos, então, desenvolvê-lo agora. Beleza? Vamos, então, para o nosso intervalo e já voltamos. Se vocês tiverem dúvidas, né, sobre o que foi falado até agora, dá uma pensadinha, dá uma refletida aí, dá uma lidinha no material, e assim que nós voltarmos, se vocês quiserem, eu posso esclarecer alguma dessas dúvidas. Beleza, gente? Vamos então fazer uma pausa. Mas também não é obrigatório, viu, Conceição? Não é que se você não fizer, você não vai passar. Entendi. Porque eu não fiz nada dessa nota máxima. Mas porque está tendo muita lição, muito trabalho para você entender direito. Você tem que pesquisar muito, porque é muito complexo. Eu ando fazendo muita pesquisa. Vi que meu microfone está parado.
Vamos lá, então, retomar, pessoal. Agora que eu vi que meu microfone estava desligado, eu estava perguntando se vocês têm alguma dúvida sobre o que foi falado até aqui, se gostariam de algum esclarecimento. Vocês estavam falantes aí durante o intervalo e agora vocês ficam calados, né? Eu creio que não. Não, eu creio que não, porque eu anotei item por item que você falou, ficou bem claro. A gente estava fofocando, professor. Se quiser que a gente continue, vamos lá. Meu. Só uma fofoquinha do intervalo, né? Tem que aproveitar também, né, para trocar umas ideias, porque todo mundo longe, né? Todo mundo distante, enfim. Tá bom. Então tá bom, vamos prosseguir então em terminar. Eu estava verificando aqui o calendário, pessoal, ainda estou... Professor. Oi. A gente vai ficar sabendo quem que errou na prova ou já era isso aí? Quem tirou, tirou. Eu tenho que fazer o comentário da prova mesmo, não fiz, né, o comentário. É verdade, eu esqueci disso, na verdade. Eu ia fazer uma apresentação aqui também para poder fazer uma correção. E é até bom você estar falando isso. Eu vou ver se eu faço agora à tarde, rapidinho, um comentário, tá? E eu posto para vocês depois, porque muito provavelmente o pessoal da noite também vai acabar perguntando sobre isso, né? As notas já foram, claro, publicadas, mas claro, é óbvio, né, que é importante também fazer uma correção. Eu tenho isso daí preparado e depois eu disponibilizo então para vocês, tá bom? Tá bom. Obrigado. Como eu estava falando, eu estou preocupado com o nosso tempo, né, que já está começando a se esgotar, né? Claro que tem havido até um certo rendimento, até muito bom das aulas e tudo, tenho percebido isso comparativamente com o que seriam as aulas presenciais, né? Mas, querendo ou não, já estamos aí, né? Praticamente há, sei lá, talvez 3 ou 4 semanas aí já do encerramento, nós temos ainda bastante coisa a ser falada, né? E trazida mesmo com relação ao nosso cronograma. Mas é importante sim dar um feedback da prova, eu vou fazer isso. De alguma maneira eu vou fazer, tá? É isso, mas é bom você estar lembrando. Vou deixar aqui até anotado para eu não esquecer de repente encaixar talvez na aula da noite ou uma aulinha, uma aula gravada separadamente, fazendo os comentários da prova. Tanto se não der tempo, postar no AVA, só a correção, sei lá. Pelo menos o gabarito, né? Pelo menos o gabarito. Gabarito, comentário da prova. Mas você tem razão, na verdade, eu acabei esquecendo, porque passam as semanas e a gente, né, esquece desse detalhe, porque o ideal seria, se a gente tivesse em sala de aula, simplesmente eu levaria as provas, fazia aqueles comentários que normalmente a gente faz, né, enfim. Mas eu vou, então, preparar isso depois para vocês, acho que 5 minutos, daí, sei lá, no máximo uns 15 minutinhos a gente consegue fazer uma revisão das questões, né, foram 10 questões só. Beleza. Então, e como eu estava dizendo, inclusive sobre essa questão do nosso tempo, do nosso cronograma, né? Eu vou dar uma avaliada exatamente como ficarão aí essas próximas semanas, né? Como essas aulas vão prosseguir. E com relação a isso, se a gente vai dar mais uma última, talvez fosse necessário pelo menos mais uma última aula sobre controle de constitucionalidade, pelo que eu estava vendo aqui, né? E isso, claro, se depois eu conseguir aglutinar, né, os últimos pontos lá dessa última unidade, pelo menos em 2 aulas. Então, por isso que eu preciso verificar certinho com quanto tempo a gente tem. E dependendo se teremos ou não esse tempo, eu vou talvez ter que providenciar também a gravação de uma outra aula, tá, para complementar isso. Mas a gente vai conversando aí ao longo dos próximos dias, beleza? Então vamos lá. Para a gente finalizar aqui hoje, nós temos agora que analisar os chamados efeitos da decisão, né? Quais são os efeitos das decisões, né, que virão decorrentes aí de uma decisão que julgue, né, uma ação direta e uma ação declaratória.
E os efeitos, né, que vão decorrer dessa decisão são basicamente esses 3 efeitos, erga omnes, vinculante e ex nunc. Primeira coisa é isso aqui, ó, né? Se há uma diferença entre ADI e ADC, isso eu já falei na aula passada, né? A ADI e a ADC, elas têm aquele caráter dúplice, né? Ou caráter ambivalente. São ações dúplices ou de caráter ambivalente. Ou seja, o efeito é o mesmo. Basicamente, o efeito vai ser o mesmo. Os efeitos, tanto de uma ADI e de uma ADC, são o mesmo. O que muda é, se eu tiver êxito numa ADI, ela é procedente, né? Uma ação direta da inconstitucionalidade, ela pretende a inconstitucionalidade de uma norma. Se o legitimado que propôs aquela ação, ele tem êxito, ele ganha, entre aspas, né, aquela ação, ela é julgada procedente. E com isso, aquela norma é afastada do ordenamento jurídico, ela é considerada inválida, ela é nula, né, com a procedência da ação direta. Agora, pode acontecer do STF julgar aquela ADI improcedente. Se ela julga improcedente, se o STF julga aquela ação improcedente, o pedido daquele legitimado, então, é considerado improcedente, né? Ou seja, ele perde aquela ação, vamos dizer assim. Ao mesmo tempo, o que o STF está dizendo? Que aquela ação que aquela lei é o quê? Constitucional. Né? Então, uma ação direta de inconstitucionalidade, ela vai ter esse efeito. Ser julgada procedente, a lei sai fora. Se ela é julgada improcedente, a lei é constitucional e ela é mantida no ordenamento. Por que eu coloquei vice-versa? Porque vai depender de ser uma ação declaratória. É a mesma coisa. Se a ação declaratória for procedente, a lei é constitucional e é mantida no ordenamento jurídico. Se a ADC, ação declaratória, é improcedente, significa que há o reconhecimento da incompatibilidade daquela norma com a Constituição. Então é isso, né? Por isso, sinais trocados. O efeito no final vai ser o mesmo. Né? Ele vai gerar um efeito que vai valer para todos, para todo mundo, para toda a sociedade, e vai impedir também que decisões contrárias venham ou surjam na sequência. É o que eu vou falar daqui a pouquinho. Né? Então, assim, para exemplificar, né? Se vocês puderem depois, deem uma pesquisada, né? no resultado daquelas 2 ADIs que eu comentei anteriormente. A ADI e a DPF, na verdade, né? A ADI 3510, que foi aquela das células tronco, né? Resumidamente, de novo, qual que era a pretensão na época do Procurador-Geral da República? Se eu não me engano, era o Cláudio Fonteles, na época. Ele queria, então, que aquele artigo da Lei de Biossegurança, né, fosse considerado inconstitucional, porque ele entendia que as células embrionárias, elas são, né, representativas, né, de um início de vida, então ali estaria havendo uma violação à vida, né, como se você estivesse destruindo, né, formas germinais de vida, e ele considerava, então, inconstitucional aquela previsão contida na Lei de Biossegurança. O STF entendeu, né, ele entendeu que aquele artigo não era inconstitucional, que não violava o direito à vida, por exemplo, o descarte de células embrionárias que se encontram congeladas. Né? A maioria dos ministros, eles acataram o parecer, né, de que para se considerar vida, né, uma vida viável, mesmo que embriões, né, eles precisam estar inoculados ali no ventre de uma mulher, ou ainda que seja in vitro. Né? Porque o embrião, quando ele é congelado, ele para de evoluir. Ele não vai se desenvolver e se tornar um feto e depois uma criança que vai ser gerada ou vai nascer, né? Ainda que no laboratório, ainda que seja por um método artificial. Né? Ao se congelar o embrião, ele cessa naquele estágio. Né? Então ali não tem tubo neural, não existe um tubo neural para dizer que, né, que existe ali a formação de células neurais, né? Que normalmente é um critério para se considerar se estamos diante, né, de um ser vivo ou não, né? E nada do tipo, não é um
um ser, né, vamos dizer assim, complexo, plenamente desenvolvido. E mais importante do que isso, o embrião ele está ali congelado num tubinho, né, num tubo lá guardado num determinado laboratório. Ele não foi inserido no útero, né, não foi gerado ali, desenvolvido in vitro para depois ser inserido no útero materno de uma mulher, né? Então, quando há a destruição ou descarte daqueles materiais genéticos, o que o STF entendeu e acatou foi o parecer de que aquilo ali não é, na verdade, um conjunto de células vivas, vamos dizer assim. E por conta disso não violaria a vida, ou não haveria uma agressão ao direito à vida. E por conta disso, então, o STF julgou improcedente aquela ADI 3510, não considerou, então, que aquela ação prosseguisse, né, e que o artigo constante lá da Lei de Biossegurança fosse anulado, né, ou fosse invalidado. Ao mesmo tempo, o que o STF então está dizendo? Que aquele artigo é constitucional. É a mesma coisa, seria a mesma coisa de inversamente, né, ter se ingressado com uma ADC e ao invés de julgar a ADC improcedente, se julgasse a ADC procedente, né? É isso. Esse é o caráter, então, ambivalente, né? Caráter dúplice dessas ações que nós já falamos. Por isso que os efeitos são os mesmos, né? Os efeitos dessas ações são os mesmos e basicamente são esses dois efeitos, erga omnes e vinculante. Então eu fiz esse quadro aí, esse quadro ele também está no material de vocês, né? Para vocês entenderem aí o sentido desses dois efeitos. Primeiro aqui, o primeiro esse que está só de azul, né? O efeito erga omnes, ele tem como característica, né, e como significado também, atingir a todos, seja particular ou poder público, como está dizendo assim, erga omnes, omne, né, erga omnes, ele tem significado de atingir todas as pessoas. Então, quando o STF ele decide sobre uma ação no controle concentrado, aquela decisão, ela é válida para todos, para toda a sociedade, né, porque ele está considerando que a lei é inconstitucional. Se a lei é inconstitucional, ela não vale só para A, para B ou para C. Ela vale para todo mundo. Por isso o efeito erga omnes, né? Tem esse efeito geral aí de atingir a todos, né? E também é importante considerar aqui, né? Qual é a parte da decisão que vale realmente para todos? Porque se vocês pegarem, né, o inteiro teor de um acórdão, eu acredito que vocês já fizeram isso em alguma outra disciplina, né? Fizeram análise de uma jurisprudência, vocês vão ver que os votos, o relatório, eles têm lá várias páginas, né? De fundamentação, né? De argumentação, os ministros citam obras, outras jurisprudências, né? Desenvolvem, né, todo aquele raciocínio, todo aquele argumento, né? Quando vocês pegarem aí para fazer a resenha do meu do capítulo lá do livro, do meu livro lá do processo da lei de anistia, vocês vão ver que eu faço uma análise, inclusive, né, no processo da lei de anistia, de vários argumentos dos ministros, porque a minha ideia era também fazer uma desconstrução, uma análise, né, do que cada ministro considerou, julgou naquela questão da lei de anistia. E a gente vê que são votos longos, extensos, né? E com várias argumentações, com vários pontos, né, a serem analisados. Então, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi debatido e discutido lá no acórdão, lá na decisão do STF, é o que vai vincular, é o que vai ser válido aí como uma decisão que atinge a todos, né? Então é aí que que nós temos uma pequena distinção para dizer que não, né? Não é tudo aquilo lá que os ministros, cada vírgula, né, que consta do voto do ministro, que vai ser assim definitivo, vai ser vinculado, né, vai ser vinculado, não, vinculante, ou vai ter validade para todos, não é toda vírgula, ou todo argumento que ele utiliza, mas tão somente, né,
aquela argumentação e aquela fundamentação que diz respeito à questão principal daquele processo, daquela argumentação, daquela ação, né? Então, se eu quero, por exemplo, no caso aqui das células-tronco, questionar, né, se aqueles embriões, se aquelas células congeladas são ou não são vida, e se isso está ou não de acordo com a Constituição, o que interessa de fundo, né, de mais relevante, e o que realmente vai tornar obrigatória aquela decisão, são aqueles argumentos diretamente ligados com aquela questão, né? Não as outras discussões paralelas ou que estejam ali atreladas à fundamentação, né? Então é importante que elas tenham relevância, sejam aqueles argumentos importantes, né? Então o primeiro ponto é esse. O efeito erga omnes atinge a todos. Agora, tudo da decisão que atinge a todos? Não. Como vocês estão vendo aí, ó, no quadro, né, eu estou mencionando que atinge apenas o dispositivo. O que é o dispositivo? Né? Se nós pegarmos uma sentença ou um acórdão, né, basicamente, sentenças e acórdãos são divididas em relatório, né, é uma primeira parte da decisão em que o juiz ou ministro ou desembargador ele faz um apanhado, né, um relatório mesmo, em tópicos, muitas vezes, ou em parágrafos, de todo o processo. Começa assim, toda decisão, toda sentença, ela faz um relatório do processo. O juiz ou o julgador, né, ele faz um relatório do processo, desde a inicial, põe lá o resuminho da inicial, os pontos importantes, as citações, os procedimentos, e vai enumerando, né, vai relacionando, né, tudo que aconteceu no processo. Fechou a parte do relatório, ele passa para a parte de fundamentação, que seria, vamos dizer assim, a segunda parte da decisão. Ali é onde o juiz, né, onde o julgador, ele vai argumentar, né? Ele vai fazer a sua análise, o seu julgamento, a sua fundamentação. Ele vai explicar, né? É uma explicação de como que ele vai conduzir a sua decisão até o que nós chamamos de dispositivo. É ali que ele vai, por exemplo, considerar as teses da defesa, as teses da acusação, quando é um processo criminal, né? É ali também que ele vai considerar as teses do autor do réu, numa ação civil. E numa ação de controle, é onde o ministro lá do STF, o relator daquela ação, vai levantar as duas teses, a tese da constitucionalidade, a tese da inconstitucionalidade, vai elaborar toda a sua linha, né, interpretativa, a sua linha argumentativa, né, fazendo aquela fundamentação. A gente fica até inventando palavras aqui, né? Enfim. Mas ele vai fazer, então, toda uma explanação, uma explicação de como ele, né, chegou ou vai chegar lá no final a uma determinada conclusão que vai, obviamente, então, gerar a sua decisão. É isso que é a fundamentação. Yoda, quieto aí. E, por fim, o que seria, vamos dizer assim, uma terceira parte da decisão, que é o dispositivo. Que é isso que nos interessa, porque é o dispositivo que vincula, que vale, né, que se torna realmente obrigatório com relação àquela decisão e vai valer para todos e para todas as autoridades e órgãos públicos. O que é o dispositivo? É aquela parte final da sentença, onde o juiz ou o julgador vai dizer mais ou menos assim, ante o exposto, ou tendo em vista as fundamentações, julgo procedente a presente ação, considerando tal. Então, é aquele momento em que o juiz vai declarar, né, vai definir, né, vamos por assim, o resultado daquela ação. E pode ser, por exemplo, um julgamento totalmente improcedente, totalmente procedente, ou parcialmente procedente ou improcedente, porque às vezes na decisão o juiz ou julgador, ele acata, né, parte da tese, ele acata uma parte dos pedidos e outra parte não. Então, às vezes, o julgamento ele é parcial, ele não é total, né?
Mas o que interessa é que existe essa terceira, essa finalização, essa, vamos dizer assim, conclusão, né, do... Nossa, meu começa a latir aqui, pessoal nos corredores aqui, é difícil. Mas então é isso, né? Então esse é o dispositivo, é essa parte da sentença ou da decisão, no caso aqui nós estamos falando de um acórdão do Supremo Tribunal, né? Federal, que vai então se tornar obrigatório e tornar, obviamente, válido para todos e todas as pessoas na sociedade que eventualmente seriam atingidos pela lei. E do outro lado, nós temos o efeito vinculante, que está relacionado, claro, com o efeito erga omnes, porque se vale para todos, eu preciso saber quem são esses todos, né? E aí, nós estamos considerando todos os poderes públicos, isso significa todos os órgãos do judiciário, inclusive da administração pública. Então, a partir do momento que o STF julga uma ação inconstitucional, né, nenhum outro juiz na escala abaixo do STF vai poder decidir de forma contrária, né? Porque o que o STF faz? Ele fecha aquela questão. Vinculante é esse, porque ele obriga, ele vincula, ele fica atrelada, né? A decisão fica atrelada a todo o órgão. Então, a administração pública não pode contrariar, não pode ir lá criar um decreto, uma outra norma, contrariando aquela decisão já sedimentada pelo STF, não pode nenhum juiz decidir contrariamente, né, contra aquela tese, ainda que ele não concorde. Então, vejam, eu vou citar outro exemplo aqui que eu coloquei, né, o aborto de anencéfalo. Aborto de anencéfalo. Se surgir, né, um caso concreto em que uma mãe é diagnosticada lá com feto, com esse diagnóstico, né, de que a criança ela vai nascer anencéfala, que ela não vai sobreviver, não pode aparecer lá alguém, fazer um boletim de ocorrência e dizer que aquela mãe está abortando e isso é levado ao juiz, o juiz vai condenar lá um aborto. Dizendo, por exemplo, que não, eu não concordo com aquela decisão do STF, vou condenar a mãe, vou condenar o médico. Ele não pode fazer isso, né? Já existirá aquela decisão do STF que está vinculando, está excluindo aquela hipótese de um aborto em caso de anencéfalo, né? Então é isso, basicamente é isso. Agora, o legislativo é o poder, né, da República, ou é a função dentre os poderes, né, da República, que pode inovar o ordenamento jurídico. Então, nada impede, claro, né, que depois que o STF decida lá uma determinada questão, considerando constitucional ou inconstitucional, o próprio legislativo elabore uma nova lei, né? Então, ele elabore lá um projeto de lei, ou se cria um projeto de lei que vai ser debatido no Congresso, conforme todo aquele procedimento que nós já vimos, né? Processo legislativo, onde há o projeto de lei, há os debates, a aprovação, depois vai a sanção presidencial ou veto, e no final cria-se ali uma nova lei. Claro que criando-se uma nova lei, desde que essa nova lei também esteja dentro dos parâmetros constitucionais, ela vai poder, obviamente, se reavaliar ou reanalisar ou, né, contrariar aquela decisão anterior do STF. É o que querem fazer, por exemplo, com a prisão em segunda instância, né? É o que querem fazer com a prisão em segunda instância. Então, já foi decidido isso recentemente pelo STF. O STF restabeleceu a lógica, né, da questão, considerando que não se permita, né, não se possibilita a prisão antes do trânsito julgado, considerando que o trânsito julgado só se dá mesmo na última instância. Mas sabemos, está aí, em tese, né, tramitando perante o Congresso alguns projetos que querem restabelecer ou querem incluir aí
a possibilidade de prisão em segunda instância. E se isso for aprovado no legislativo, claro, haverá de se avaliar ou de se analisar, né, se essa nova previsão legal está ou não de acordo com a Constituição. Vai depender, né, de como essa legislação for aprovada ou não. Então, o legislativo não se vincula. E o próprio STF também não fica vinculado, porque o STF tem, né, essa prerrogativa de avaliar, né, de analisar sempre, como se fosse uma última palavra, né, em última instância, a discussão sobre a constitucionalidade ou não de uma determinada norma, né? Então, esse efeito vinculante, porque então ele atinge todos os órgãos, todos os membros do judiciário e dos demais poderes que não mais poderão agir ou atuar de acordo ou contrariamente, né, àquela decisão tomada pelo STF. E nessa parte aí final, né, nesse quadrinho aí, né, que está abaixo à direita, né, na parte inferior à direita aqui, né, que o efeito vinculante ele atinge dispositivo e fundamentação. Quando a fundamentação é vinculante, ela chama-se ao chamado efeito transcendente dos motivos determinantes, ou transcendência dos motivos. Porque eu disse, né, que o que interessa é o dispositivo, né, é o dispositivo da decisão, ou aquela conclusão que o relator e os ministros que votaram em maioria chegaram a uma determinada conclusão, né, em relação a uma determinada análise. É óbvio que toda aquela fundamentação que foi feita naquela decisão não pode ser simplesmente descartada, né? E dizer, não, mas o juiz só usou isso, ou o julgador só usou isso para poder desenvolver o seu raciocínio e tal. Amanhã, se ele quiser, ele muda de ideia. Não é bem assim, né? Então, se houve, né, a análise, por exemplo, de uma teoria, de uma tese, de um argumento, espera-se que em decisões futuras, né, em decisões do mesmo tribunal, do mesmo STF, futuramente, leve-se em consideração aquelas fundamentações anteriores, né? E eu vou usar isso como exemplo também, o mesmo exemplo que eu citei aqui, da prisão em segunda instância. Talvez vocês tenham visto ou tenham lido a respeito, né, que numa das ocasiões, quando o STF foi julgar a questão da segunda instância, foi bastante destacada o posicionamento da ministra Rosa Weber, né, Weber ou Weber, enfim, em que ela fez uma manifestação que alguns até consideraram estranha, né, porque ela falou assim, o meu entendimento é esse, porém, eu vou decidir, né, eu vou votar de acordo com a maioria, porque eu quero aqui privilegiar o chamado princípio da colegialidade, ou seja, já existe já uma opinião formada em relação a esse posicionamento. Neste caso, o que ela está fazendo? Ela está contrariando o entendimento pessoal dela como ministra para dar valorização, ou dar valor, ou dar maior relevância para o entendimento coletivo do tribunal. Ela fez isso de uma maneira consciente, né? Sabendo que anteriormente já havia, né, ou já existia uma determinada fundamentação em decisões anteriores que gerava, né, esse efeito vinculante, que é isso aqui que eu estou chamando de efeito transcendente, e muito provavelmente com base nas fundamentações de decisões anteriores, né? Quando houve depois, no segundo momento, né, uma segunda análise, que foi aquela definitiva sobre a segunda instância, como se tratava então de uma análise mais ampla, aí sim ela pôde adotar então a tese que ela mesma defendia, né? Mas perceba que antes disso ela foi coerente, ela se manteve coerente, né, com as fundamentações das decisões anteriores já tomadas no âmbito do tribunal. Por quê? Se reconhecia esse efeito vinculante. Tá certo? Agora percebam que, como está dito aqui também, né, o que se considera vinculante é aquela fundamentação que está atrelada à chamada ratio decidendi, né? Ou seja,
que é a questão principal daquele julgamento. Porque, como eu disse, muitas vezes o juiz ele vai desenvolver uma fundamentação e ele vai abordar diversas questões paralelas, né, que complementam o raciocínio, que ajudam a entender o voto que ele vai dar naquela questão, né? Agora, o que interessa é o núcleo, né, o tema principal daquela decisão. E é esse tema principal que realmente vai interessar a esse efeito, né, esse efeito vinculante. Questões que são secundárias, questões que são paralelas, vamos dizer assim, mas que ainda assim fazem parte daquela decisão, são chamadas, né, de questões, nessa expressão aí, ó, obter dicta. Obter dicta, em latim, né, é o plural do termo obter dictum. Obter dictum e obter dicta, que seria o plural aí dessa expressão, né? Questões obter dicta são justamente o que eu estou dizendo aqui, né? Aquelas questões secundárias, né? Que, claro, contribuem para a fundamentação, contribuem para o raciocínio desenvolvido pelo julgador, mas não se tratam da questão central, aquela questão que realmente vai resolver aquele julgamento. Então, essas questões obter dicta, elas não vinculam. O que vincula são aquelas fundamentações chamadas ratio decidendi. Beleza? Eu tenho um exemplo aqui que não é de controle, é uma ação normal, uma ação comum, que eu puxei aqui na jurisprudência, só para vocês entenderem do que eu estou falando. Ó. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu peguei num artigo que está no Jus Brasil, que explica, depois eu até passo o link para vocês, se vocês quiserem, o que seria uma questão obter dictum, ou questões obter dicta, né? E como que se identifica isso. E aí o autor aqui, ele dá esse exemplo. Ó. Ele diz assim, imagine que o tribunal vai julgar uma apelação, um recurso de apelação, tá certo? Tribunal de Justiça julgando um recurso de apelação. E aí, os julgadores diziam assim, ó, entre aspas, efetivamente, tal como defende o apelante, a sentença impugnada, né, pelo recurso foi proferida por juízo absolutamente incompetente. Juízo absolutamente incompetente. O motivo pelo qual ela nula. A sentença é nula porque foi julgada por um juiz que não tem competência. Apesar do acerto da fundamentação nela utilizada, já que, de fato, o juiz está certo ao concluir que é inválida a venda feita por um ascendente a um descendente, sem o expresso consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante. Então, veja, muito provavelmente aqui é um trecho, isso aqui seria, né? Somente um trecho de provavelmente uma ação, dá a entender que seria uma ação de herança ou algo do tipo, né? Em que um ascendente vendeu para um descendente um determinado bem sem colher o consentimento dos demais. Realmente, pela lei, isso é proibido, né? E o julgador considerou isso e julgou a sentença com base nesse argumento. Mas esse argumento, ele é a ratio decidendi da decisão? Não. Por mais que tenha razão ali nesse argumento, e por mais que ele seja até relevante, muito provavelmente para aquela questão, o que definiu a nulidade daquela sentença não foi isso. Não foi o acerto ou o desacerto, a justiça ou a injustiça daquele argumento. Não. O que fez com que aquela sentença fosse julgada e anulada foi um aspecto meramente formal, o fato do juiz ser incompetente. Então não adianta ele sendo incompetente, por mais que o argumento dele seja válido, seja correto, esse argumento ele acaba sendo secundário, porque ele não podia julgar, ele era um juiz incompetente. Então, com isso, muito provavelmente aquela apelação ela foi julgada, né? Deferida, né? Foi julgada procedente, porque realmente aquela sentença tinha que ser anulada, porque era um juiz incompetente. Não porque a decisão dele
Não porque as questões, né, que ele analisou estivessem incorretas. Não, é porque o fato dele ser um juiz incompetente. Então, a questão principal aí era essa, o fato dele ser um juiz incompetente. E é isso que dava razão para o julgamento daquela decisão. Tá certo? Então, num controle de constitucionalidade, é isso que precisa, muitas vezes, ser identificado, né? Qual é a parte da decisão que realmente tem um efeito obrigatório sobre toda a sociedade, sobre todos os órgãos, todos os demais poderes públicos. Então, esses dois são os dois primeiros efeitos. Efeitos erga omnes, vale para todos, e vinculante, né? Vincula aquela decisão a todo e qualquer órgão que não poderá posteriormente contrariar. Beleza? O terceiro e último efeito é o chamado efeito ex tunc. O que é o efeito ex tunc? Né? Ex tunc significa um efeito retroativo. Retroativo. Né? Significa que quando o STF julga, por exemplo, uma ação procedente, uma ADI procedente, né? Isso significa que aquela norma que está sendo questionada, ela sempre foi inconstitucional desde quando ela foi promulgada. De modo que ela gerou efeitos, ela pode ter gerado efeitos jurídicos, né? Mas esses efeitos jurídicos devem ser desfeitos desde o início. É como se o STF considerasse, né, que o slide está passando, não sei. Peraí. Não está, né? Agora que eu vi. É como se o STF considerasse que desde o início, né? Então, estamos falando aqui, ó, da efeitos ex tunc, que desde o início, aquela norma ela já não tinha validade. Ou seja, desde o início que ela foi criada, aquela norma não poderia ser mais considerada. Então, quando se julga uma ADI procedente, o efeito é retroativo, ou seja, aquela lei ela é considerada inválida desde quando ela surgiu. Daí para frente, todos os efeitos gerados por ela também não teriam validade. Claro, né, desde que isso não contrarie o ato jurídico perfeito, não contrarie o direito adquirido, né, não contrarie coisa julgada, e eventualmente em casos que aquela lei tenha sido utilizada. Né? Mas o fato é que a regra é, se uma lei é considerada inconstitucional, né, eu tenho que considerar que desde quando ela surgiu ela era inconstitucional. Então ela não pode ter validade, beleza? Às vezes acontece do STF mudar esse efeito, tá? Não é obrigatório, quer dizer, o STF não fica obrigado a dizer ou considerar que essa norma sempre, então, vai ser considerada retroativa. Os efeitos vão ser desconsiderados sempre de forma retroativa, né? É possível, por isso, né, tá como possibilidade, existe a possibilidade dessa chamada modulação temporal dos efeitos. Então, pode ser que o STF, dependendo da situação, dependendo do caso concreto, né, como está aí, ó, por questões de segurança jurídica ou interesse social, e também desde que haja o voto de pelo menos 2/3 dos ministros, né, pelo menos 2/3 dos ministros, é possível que ao invés de um efeito ex tunc, né, retroativo, ele passe a entender, ou o STF passe a entender, que aquela norma só perde a validade a partir da sua decisão, não retroage. Então vamos imaginar que hoje, né, saísse uma decisão do STF sobre uma determinada lei aí, que esteja sendo questionada a sua constitucionalidade, né? Se o acórdão é publicado hoje, e a decisão então passa a valer a partir de hoje, se o efeito for o efeito ex tunc, ele retroage, ele volta, né? Então, desde quando a lei foi criada, ela já não tem mais validade. Então, a regra é esse efeito ex tunc. Agora, pode ser que os ministros, como está dito aí agora, por meio de 2/3, eles digam assim, olha, por uma questão de segurança jurídica, vamos entender o seguinte, os efeitos retroativos,
ficam como já foram consolidados. Como eles já foram consolidados, deixa do jeito que está. A partir de hoje, a partir da publicação daqui para frente, por isso é feito ex nunc, né? Essa expressãozinha nunc em latim significa agora. A partir de agora, ex nunc, né? Agora. Então, a partir de agora, a partir da decisão daqui para frente, a lei já não tem mais validade. O que aconteceu no passado, os efeitos passados, deixa do jeito que estava, né? Para não atingir, por exemplo, eventualmente, direitos de terceiros, né? Mas a partir de agora ela passa a ser considerada inválida e não tem mais validade no ordenamento. Então, pode ser que haja essa modulação dos efeitos, né? O STF decida contrariar a regra e passe, então, a considerar que aquela inconstitucionalidade passa a ser a partir da decisão. Ou ainda, né? Mesmo que ele diga que não vai ser a partir de agora, pode ser que o relator, ou com base nos votos dos ministros, seja fixado um prazo, um período, um prazo, né? ou um termo futuro em que aquela lei perderá a validade ou perderá a sua eficácia constitucional. Então, o que eles fazem? Eles fixam uma data, vai dizer, mas olha, nem vai retroagir ao começo e nem vai ser a partir de hoje. Vamos fixar que daqui a 6 meses, por exemplo, né, essa lei ela vai ter uma certa aplicabilidade, porém, decorridos 6 meses, o efeito vai ser tal, né? Mais ou menos essa a ideia, né? Ele fixa um período pró-futuro, né, de quando aquela decisão passará a ter efeito, né? Às vezes ele faz isso até mesmo para dar um tempo, dar um espaço de tempo, né, para o legislativo criar uma norma, ou para o executivo adequar, né, a sua conduta. Se é um caso de omissão, né, então o STF é como se desse um prazo para que aquela omissão venha a ser suprida, e a partir de então é que vai valer aquela decisão. Por isso é feito pró-futuro. Então, com relação ao tempo, basicamente são essas 3 possibilidades. A regra é o quê? A regra é que o efeito seja ex tunc, retroativo, né? T de tunc, T de retroativo, para vocês lembrarem, né? Então, o primeiro efeito seria esse, a regra que seja ex tunc nessas ações. A segunda possibilidade é que, na decisão, os ministros definam ou fixem que aquela inconstitucionalidade só passa a valer a partir da publicação do acórdão. Então, o efeito é ex nunc, ele não retroage, é a partir de agora, né? Não retroage. N de nunc, N de não retroage. Ex nunc, não retroage, né? Então, é a partir dali. Ou ainda uma terceira possibilidade, que é o chamado efeito pró-futuro, né? É que os ministros vão fixar uma data, um termo específico, né? 6 meses, ou 1 ano, sei lá, põe lá uma data fixa para que aquela lei, então, seja mantida constitucional ou seja invalidada, né? Seja considerada inconstitucional. São esses, então, os efeitos decorrentes da decisão. Tudo isso previsto nas leis, viu, pessoal? Tanto na Lei 9868 de 99, né? Quanto também, se vocês pegarem o CPC, também há essa previsão. Era isso que nós tínhamos, então, para tratar na nossa aula de hoje. Beleza? Eu agradeço, fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida. Se quiserem fazer mais uma pergunta a respeito de todo esse tema, de todas essas discussões, né? Ou aproveitem a semana para poderem, né, aprofundarem, relerem os materiais e depois, eventualmente, trazerem aí essas indagações. Perceba, pessoal, que ó, eu estou vendo pelo resumo aqui, eu estou tentando ser o mais objetivo possível, né?
Então, nós teríamos ainda que passar a falar da DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, alguns requisitos também das ações, né? Mas aí é que eu vou verificar agora, essa semana, como que nós ficaremos, né, com os nossos intervalos e o nosso espaço de tempo aí para as próximas aulas. Se realmente for prejudicar a análise dos demais conteúdos, eu vou tentar, então, encaixar aí, durante a semana, um complemento dessa temática do controle de constitucionalidade, tratando especificamente da DPF, né? É importante a análise da DPF, porque, inclusive, né, a resenha que vocês terão que entregar aí sobre a lei de anistia, sobre o livro, sobre a minha tese lá, ela justamente trata da DPF, né? A DPF 135 da lei de anistia. Então é importante entender mais ou menos aí os requisitos, o que é um preceito fundamental, qual que é a diferença, né, desta arguição de preceito fundamental para as demais ações, né? O chamado efeito subsidiário da DPF, aquelas hipóteses em que não cabe ADI, não cabe ADC, e nós propomos uma DPF, né? Por isso que a análise seria importante. Ou será, então, na próxima aula, ou por uma aula extra que eu pretendo aí, eu poderei gravar aí para vocês e disponibilizar, beleza? Fica isso, então, já combinado entre nós. Dúvidas, pessoal? Alguma consideração? Professor, Diga. você pediu esse trabalho da lei da anistia? Encontro 12. Pega lá no encontro 12. Qual unidade? Prazo dia 25 para entregar a resenha. Não, eu digo a unidade. É encontro 12. 12, é isso? Unidade Tá, 3. eu estava Encontro 12. seguindo sua aula. Eu estava seguindo sua aula e minha internet caiu, entendeu? Aí eu perdi um pedaço da sua aula, mas tudo bem. Tá. Eu vou reforçar lá no grupo, eu já coloco lá no grupo lá o ponto para certinho para vocês. Eu fui até esse Extunc, mas aí eu perdi um pedaço da explicação, entendeu? Porque eu comecei a seguir no celular e não é legal, mas tudo bem. Depois eu vejo e eu pesquiso essa parte. Tá bom. Tá bem, obrigado. Até logo, professor. Boa tarde. Bom dia. Até logo, então. Bom dia. Até a próxima aula, então, pessoal. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.